Muito bem, mais um dia de encontro, mais uma oportunidade de refletirmos e pensar na beleza da criança. Criança que todos nós fomos um dia, criança que na próxima oportunidade reencarnatória seremos outra vez. Talvez nós não paremos para pensar na beleza dessa etapa que é a infância na vida de cada um. Primeiro, que é um momento de adaptação do espírito que chega à Terra. E alguns estão plenamente adaptados porque já tiveram uma oportunidade reencarnatória mais próxima, mas alguns outros tiveram experiências mais distantes, em outras terras, além mar, outras línguas. E muitas vezes essas crianças, elas chegam, esses espíritos, se colocam às vezes inseguros, confusos, porque na intimidade deles ainda existe uma caminhada para consolidar a adaptação. E nessa adaptação, nesse esforço, a presença do adulto em harmonia é de extrema importância. Quantas crianças, por exemplo, apanharam muito, receberam castigos por serem diferentes. E a criança não tinha culpa. A criança simplesmente é um espírito em adaptação a uma nova forma de vida. Mas, como não chegaram num padrão, esse padrão, então, fez com que as pessoas os entendessem como desrespeitosos, levados, impossíveis. E aí vão os nomes que muitas vezes nós ouvimos ou damos ou demos às crianças cujo padrão era um pouco diferente do que se esperava. Mal sabemos nós que essas crianças estão num profundo processo de adaptar-se a uma nova vida, né? Outras, vejam só, espíritos que estiveram mais isolados, em ambientes de maior isolamento, de maior reserva, e que estranham também até o barulho excessivo de cada um de nós brasileiros, né? São espíritos que também precisam ser conduzidos com sabedoria, e para que eles se sintam encorajados a se manterem na sua condição de desenvolvimento. E por aí vai. Nós poderíamos ficar aqui por muito tempo refletindo os tipos de criança com que convivemos e a nossa postura. Vejam, eu não estou aqui abordando o lado psicológico, o desenvolvimento da criança do lado psicológico. Eu estou aqui abordando o espírito reencarnante que traz experiências do passado, que vem se preparando para novas experiências e que vai passar por um processo de adaptação. E muitas dessas crianças, ainda pela necessidade, pela lembrança, eles encontram apoio nos seus coleguinhas
espíritos com os quais conviviam no plano espiritual, e eles encontram seus coleguinhas e conversam com eles e contam o caso, e os coleguinhas os incentivam, brincam com eles, vão para a escola com eles, e nós adultos achamos que a criança está perturbada, que ela está precisando de um tratamento específico, porque ela está falando sozinha e ela está brincando sozinha. Ou seja, falta para todos nós, às vezes, um preparo. Não é que todos se tornem espíritas, não. Em momento algum nós faríamos esse tipo de convite, mas nós estamos solicitando que cada um de nós reflita um pouco mais na forma como estamos lidando com nossas crianças. E aí, no momento atual, todo mundo estranha a inteligência exuberante das crianças que aí estão. As prontas respostas, o diálogo objetivo, a postura de cada uma dessas crianças. Vejam bem, é preciso que nós nos preparemos, sim, para as crianças que estão chegando. Sabe por quê? Elas precisam encontrar em nós companheiros de vida e não opositores. Elas precisam encontrar em nós o exemplo da vivência da verdade. Não a verdade cortante que sangra, que dói, mas a verdade vivenciada com tamanha naturalidade. A verdade exercida com tamanha harmonia que para ela é natural isso, uma vez que ela vem de um plano espiritual onde a verdade é o mar onde todos se mergulham, não é? E elas certamente estranham essa experiência em que o adulto mente para o outro, o adulto finge com o outro, e ela ali por perto vê a mãe ao telefone mentir para quem está do outro lado, ou manda mentir, fala que eu não estou não, fulano é muito enjoado, né? Ou então, coisas tão simples, esconder, fazer alguma coisa e fala com a criança, não fala com o seu pai não. E coisas assim que vão perturbando a consolidação desse espírito que está na fase infantil, se preparando para o enfrentamento da Terra. E nós, adultos, precisamos refletir nisso. Nós precisamos ter nessas crianças companheiros, conversar com eles, passear com eles, viajar com eles, falar coisas naturais de adulto com eles, sem jogar neles responsabilidade maior do que aquela que eles dão conta de vivenciar. Então, vocês podem observar que essas crianças, que vivas como são, elas são extremamente atenciosas e carinhosas, né? E perguntam para os adultos, e fulano? Eu estou com saudade de fulano. E por que isso? Porque aquele fulano despertou nelas essa vivência do eu. Aquele fulano olhou para elas de uma maneira verdadeira, conversou com elas, vendo nelas alguém portador de conceitos, portador de princípios, alguém que está vivenciando, não é? Então, situações tão variadas que faz com que aquela criança percebe, esse me deu atenção. E ela tem saudade, ela tem carinho com aquela pessoa. É muito interessante porque nesse momento em que a criança se desenvolve, nós vamos ver nela uma oscilação
entre o convite às coisas infantis, entre a prática atual, através dos meios de comunicação, através dos aparelhos, e celulares, e computadores, e tablets, e programas, não é? Nós vamos ver crianças que com pouca idade já avançam em conhecimentos sobre a ciência, não é? Sobre os astros, sobre a botânica, e eles avançando, eles certamente se preparam e nos preparam para a vivência de experiências completamente diferentes neste mundo para o qual estamos todos caminhando, que é esse mundo que passa a ser um mundo de redenção, um mundo de paz, onde nós vamos ter uma convivência bonita com a natureza, né? Sem destruí-las com fogo, sem dizimar animais, mas estaremos vivendo uma era de ciência, conhecimento, intelectualidade, no entremeio de vibrações de amor, de caridade, com o suporte das vibrações da natureza, com o suporte dos outros reinos que nos rodeiam, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. O momento que estamos vivenciando é um momento muito importante. Então, quando estamos falando em Dia da Criança, não estamos falando em simplesmente dar balinha, pirulito, chocolate e promover situações de diversão para elas. Também, porque elas não perderam esse tino de vivência das experiências saudáveis, mas nós estamos falando também na importância de refletir como nos relacionamos com as crianças. Não importa que sejam com as crianças mais próximas de nós, através de nossa família, mas também com as crianças filhas de nossos amigos e de nossos companheiros dos grupos que frequentamos, porque elas não estão ali por um acaso, elas estão ali como filhas de nossos amigos e companheiros dentro de um planejamento, né? Nós não estamos falando simplesmente nas crianças prodígio, como estamos convivendo com ela. Ai, meu Deus, meu sobrinho, meu filho. Não, nós não estamos simplesmente aqui para louvar e aplaudir as crianças prodígio, espíritos nobres que chegam para reencarnar junto a nós. Como estamos relacionando com eles? Qual é o nível de segurança que estamos passando para eles? A segurança daquele que vive em paz, daquele que acredita em Deus, daquele que se norteia por uma fé raciocinada, daquele que busca cultivar o amor. Vejam como é diferente. Eles, esses espíritos que estão ocupando corpos de crianças, eles precisam ter a segurança na relação conosco. Eles precisam amar a vida a partir daquilo que eles veem, nós amando a vida. Eles precisam aprender a se relacionar com os adultos da maneira equilibrada e harmoniosa como nós nos lidamos com os adultos. Eles precisam vibrar e gostar de trabalhar, como eles veem que nós gostamos e vibramos com o trabalho que exercitamos. Vejam a nossa responsabilidade. Por isso Jesus, naquela passagem tão bonita do Evangelho, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas,
porque delas é o reino dos céus. Sim, as crianças nessa fase de mudança e de adaptação a um momento em que estão vivendo, elas se preparam para a conquista da paz na próxima geração. Elas são de nossa responsabilidade, mesmo que não sejamos pais diretamente. E importante, às vezes nós vamos passar por uma criança uma só vez nesta encarnação. Deixemos um sorriso para ela. Nós não sabemos o valor desse sorriso para aquela criança que nós cruzamos com ela, por exemplo, dentro do ônibus, dentro do metrô, num passeio. Às vezes, elas nos sorriem de uma maneira tão bonita e, puxadas pelas mãos dos pais, elas se voltam a sua cabeça e vão caminhando confiantes na condução do pai, mas elas olham para nós e sorriem. Muitas vezes, crianças de colo no aeroporto, os pais estrangeiros tentando se adaptar, tentando se informar, e a criança no colo dos pais, nos olham aqui pelo ombro e sorriem para nós, olham para nós outros de uma maneira tão suave, tão bonita. Eu me lembro de uma criança, talvez com seus 9 meses, no colo de sua mãe, que acho que não tinha visto ainda o negro. Então, ela, quando chegou, a mãe se aproximou de mim. Ela veio em mim caladinha, quietinha, e passou a mão no meu braço assim, de leve, e olhou a mão. O que ela pensou? Ela passou uma tinta preta no corpo. Eu nunca esqueço que foi tão bonito aquele gesto. Aquela criança loura, bonita, aqueles olhos grandes, inteligente, porque ela não fez para chamar a atenção. Ela passou a mão no meu braço e depois olhou para ver se tinha ficado tinta na mão. Olha, gente, que momento lindo de nós prepararmos essa criança para que ela não tenha preconceito. Que momento lindo para que ela possa ter visto o meu sorriso, a minha vibração de carinho, o meu gesto de amor. E naquele momento a mãe percebeu uma relação de carinho entre a criança e eu. E a mãe também, feliz, se volta para mim conversando, porque estávamos numa roda, ela estava naquele momento conversando com outras pessoas, mas se aproximou mais. Então, hora em que a mãe, ao perceber a relação de amor naquele momento, ela também entrou naquela comunicação de olhares e de sorriso. Vejam a nossa responsabilidade, vejam o nosso papel, vejam um convite que a vida nos faz diante das crianças, por quem passamos, com quem convivemos, com quem às vezes trabalhamos numa escola. Não usemos a mente das crianças apenas para injetar ideias revolucionárias na área política, na área social, mas injetemos nas mentes das crianças, pela nossa postura, pelo nosso exemplo, ideias novas de amor, de caridade, de respeito, de solidariedade. Então, viva as crianças que estão ao nosso lado, viva cada um de nós, que somos, na verdade, ainda espíritos crianças, caminhando rumo à luz. Paz para nós. Até a semana que vem.